Coceira nos olhos, lacrimejamento, ardência, vermelhidão nos olhos. Mas afinal, o que todos esses sintomas oculares têm a ver com a otorrinolaringologia? O que esses sintomas têm a ver com o nariz? Para responder essas perguntas e outras mais, eu vou convidar uma pessoa bem especial, uma oftalmologista, na live de hoje, que vai tirar as nossas dúvidas sobre as alergias oculares. É a doutora Vanessa Gerente. Deixa eu ver se ela já entrou. Vanessa, você já entrou? Ainda não. Então, se você conhece alguém que sente coceira nos olhos, vermelhidão, lacrimejamento, ardência, encaminha essa live para esse amigo, para esse familiar, e hoje você vai aprender algumas dicas a respeito de como conduzir esse tema. Será que existe alguma relação entre esses sintomas oculares e rinite alérgica? Eu vou convidar, deixa eu ver, chegou a doutora Vanessa Gerente. A doutora Vanessa, ela é médica oftalmologista aqui em Florianópolis. Ela atua no Oftalmo Center, é minha prima, minha grande amiga, e temos muitos pacientes em comum. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, tudo bem, Fernanda? Boa noite. Boa noite. Tá tudo certo? Vanessa, se apresenta então rapidamente aí. Então, pessoal, eu sou médica oftalmologista, trabalho principalmente com plástica ocular, gosto muito dessa área, mas atendo também oftalmologia geral. Sim. E é isso. Então tá bom. A ideia hoje é fazermos uma short live, fazer uma live bem rápida, tá? Sobre os sintomas oculares aí da rinite alérgica. E eu vou começar com a primeira pergunta. Vanessa, qual seria a relação entre a rinite alérgica e a conjuntivite alérgica? Então, essas duas doenças, elas têm mecanismos e causas muito parecidos. Então, a conjuntivite alérgica, ela é muito mais frequente em pacientes com rinite alérgica. Então, se a gente observar a população em geral, a gente vê que mais ou menos 20% da população apresenta conjuntivite alérgica. E dentro dos pacientes com rinite, esse número chega a 60%. Então, são doenças muito associadas. Muito comum. Elas têm mecanismos semelhantes, né? O mecanismo de inflamação alérgica. Certo. Isso. E quais seriam, então, os principais sintomas da conjuntivite alérgica? Então, o principal sintoma é a coceira, tá? A pessoa não vai ter conjuntivite alérgica sem coceira. Os outros sintomas associados são lacrimejamento, edema nas pálpebras, na conjuntiva, muita ardência nos olhos, sensação de areia nos olhos. Em geral, são esses os sintomas. A alergia ela pode ter um início muito rápido, muito agudo, né? Às vezes até o paciente se assusta. E existem formas crônicas também. Sim. Então, em resumo, é aquele paciente que começa a apresentar um olho inchado, vermelho e muita coceira, não é? Exatamente. Tá. E se acontecer, de repente, essa pessoa está em casa e começa a ter esses sintomas? O que ela pode fazer em casa para tentar amenizar esses sintomas, Vanessa? Quais são as dicas que você passa aqui para quem está nos assistindo? Essa pergunta é bem interessante, porque o que eu sempre indico é fazer compressas geladas. As compressas geladas, elas ajudam muito. Às vezes, só com elas, o paciente já melhora. Um paciente com olhos vermelhos, muita coceira, o assunto de hoje, para quem está entrando hoje, agora, alergias oculares e a sua associação com rinite alérgica, coceira nos olhos. Qual é a pergunta? A pessoa está coçando muitos olhos em casa, o que ela pode fazer de imediato para amenizar os sintomas? Então, em casa não tem colírio específico para alergia, o ideal é fazer compressa gelada com água filtrada ou soro fisiológico. Essa é a medida principal inicial. Se a pessoa tem algum colírio lubrificante, uma lágrima artificial em casa, também é interessante pingar algumas gotinhas, porque acaba limpando, diminuindo a quantidade de alérgenos no olho. Se mesmo assim não melhorar, aí o ideal é fazer uma consulta com o seu médico oftalmologista. Mas então, em resumo, a pessoa ali, para quebrar aquele galho em casa, soro fisiológico, compressa gelada, dá para fazer com chá de camomila, por exemplo? Eu já ouvi falar nisso.
Tem muita gente que faz, mas é melhor fazer ou com água filtrada ou soro fisiológico. Ou soro fisiológico. De Isso. preferência, gente, compressas frias, tá? Para amenizar bem os Frias. sintomas. Uhum. Ou, daí, se tiver já um segundo nível, seriam os colírios de Colírios lágrimas lubrificantes. artificiais, que eles não Isso. contêm medicamento, só lubrificam, né? Mas Exatamente. aí, se for para o oftalmologista, Vanessa, o que vocês geralmente prescrevem para esse paciente que está muito sintomático? O que vocês fazem? A gente usa muito colírio antistamínico. Eles são muito, Certo. muito eficazes. Alguns casos mais Aham. intensos, mais graves, a gente usa colírio com corticoide. Corticoide Certo. ocular tem que sempre tomar muito cuidado, porque pode aumentar a Sim. pressão intraocular e pode, inclusive, levar ao glaucoma. Então, tem que ter um Hum. acompanhamento médico nesses casos. O que seria o glaucoma, Vanessa? O glaucoma é uma doença em que ocorre o aumento da pressão intraocular e isso vai Sim. causando uma lesão irreversível no nervo óptico. A pessoa, na maioria das vezes, não sente, mas pode Sim. perder o campo visual, pode perdendo a visão. Pode perder a visão. Então, olha só, pessoal, cuidado com colírios de corticoide, que se utilizados sem acompanhamento médico, de maneira indevida, podem levar até um quadro de glaucoma. Muita atenção. Até Exatamente. sobre uso indevido, tem uma pergunta aqui sobre a casa ainda. E se a pessoa resolver colocar água boricada nos olhos? Pode? Para amenizar a coceira? Não deve. Água boricada a gente não pode usar dentro dos olhos. Então, isso é bem Olha importante. aí, gente, dica de ouro, hein, da especialista. Nada de água boricada nos olhos, hein? Não, dentro dos olhos, só colírio. Tá? A gente não deve Colírio, soro ficar... fisiológico, né? Exatamente. Não, nada mais do que isso. Sim. Até sobre a questão de medicamentos, eu queria trazer aqui. Vanessa, o teu tá travando de novo. Ah, meu Deus. A tua imagem, né? Aham. Ó, a Teandra tá perguntando se não pode água boricada. Não, Teandra, ela pode Não. agredir bastante, né? Os olhos. Uhum. E a gente, interessante que a gente recebe pacientes no consultório que falam que utilizaram. É bem comum, Assim, né, acontecer isso. direto. Uhum. Sim. Mas, assim, uma curiosidade, vindo um pouco para minha área, na otorrino, pacientes com rinite alérgica e sintomas oculares mais leves, muitas vezes, só de tratarmos o nariz com o corticoide intranasal, já consegue-se observar uma melhora nos sintomas, um alívio importante nos sintomas oculares. De Sim. maneira indireta, só tratando o nariz com o corticoide, que reduz muito a inflamação do nariz, ele consegue modular o reflexo nasolacrimal e o reflexo naso-ocular, reduzindo, então, os sintomas da Então, conjuntivite alérgica. É claro uhum. que casos mais sérios, mais persistentes, a gente precisa encaminhar para o especialista, para o oftalmologista, né? Uhum. E temos sempre que observar e acompanhar esses pacientes. Por isso que eu sempre defendo assim, atuação multidisciplinar, multiespecialidade para a condução dos pacientes alérgicos. É isso aí, muito bom. E aí, o que mais? Como é que eu posso prevenir essas crises de alergia ocular? Tem alguns cuidados que podem ser feitos para evitar isso? Isso. A prevenção é muito semelhante à prevenção da rinite alérgica. Então, são aquelas medidas, né? Trocar o travesseiro uma vez por ano, lavar roupa de cama com água quente. Para a área dos olhos, em especial, lavar as mãos frequentemente e evitar levar as mãos aos olhos, né? Que mais, Fernanda? Tu tá essa parte de Ótimo. Mas cuidado. são as medidas, né, que são um pilar do controle das alergias, que é evitar o contato, reduzir o contato com o aeroalérgeno. Então, a Isso. gente foca principalmente no quarto do paciente alérgico, que é o local onde ele passa a maior parte do tempo. Não dá para fazer isso na casa toda. Mas, assim, o travesseiro é importante lembrar de trocar, gente, uma vez por ano. Porque a gente acostuma com o travesseiro, vai ver que o travesseiro já tem, sei lá, 5 anos e é uma bola de ácaro. E pode ser um grande vilão, né, para esse Só tipo de ácaro. situação. Também na limpeza do quarto, uma dica que eu dou é cobrir a vassoura, se for usar uma vassoura, com um pano úmido, para que não disperse a poeira doméstica no ar, ou usar então um aspirador. Mas nunca usar vassoura mesmo direto, porque isso pode colocar mais alérgenos e causar essa irritação tanto no nariz quanto nos olhos. Vanessa, aqui tem uma pergunta. Pode lavar a região dos olhos com shampoo infantil neutro? Pode, com os olhos fechados. Isso a Com gente os olhos recomenda, fechados. a gente recomenda muito, principalmente para o tratamento de blefarite. É uma recomendação
muito frequente entre os oftalmos, e até para a saúde das pálpebras, dos cílios, ajudar a remover maquiagem, resto de maquiagem, oleosidade. Então, é indicado com shampoo neutro infantil lavar as pálpebras com os olhos fechados, né? De manhã e à noite. Eu gosto muito, eu sempre recomendo. Essa recomendação, independente da pessoa ter alguma doença ocular ou não, isso pode ser feito? Lavar com Pode ser shampoo neutro? feito. Aham. E Algumas evitar o pessoas sabonete normal? evitar sempre o sabonete normal. A gente pode usar algum produto que já usa para pele sensível. Se a pessoa já Sim, lava o rosto com algum sabonete mais delicado, ela pode sim. fazer essa limpeza das pálpebras com o mesmo sabonete. Agora, evitar aquele sabonete em barra que a gente lava as mãos para lavar as pálpebras. Ele é muito abrasivo, né? Muito abrasivo, resseca muito a pele e se entra no Sim. olho é bem complicado, pode machucar mesmo. Né? Tá. Demaquilante, algum problema para o paciente que tem alergia ocular? Não tem problema, tá? A não ser que a pessoa vá apresentar alergia a algum componente do demaquilante. Em Sim. geral, a água micelar que se usa atualmente é muito suave, é muito tranquila de usar. E quem tem alergia sempre optar por produtos para pele sensível. Ótimo, ótimo. Ótimas dicas, viu, pessoal? Shampoozinho infantil, neutro, não usar o sabonete normal, água micelar para remoção de maquiagem. Uma pergunta interessante. Dormir com ar-condicionado ligado pode piorar a alergia ocular, a conjuntivite alérgica, doutora Vanessa? Assim, o ar-condicionado ele tira muito a umidade do ar. Então, por si só, já pode causar uma irritação nos olhos. Se a pessoa já está com uma conjuntivite alérgica, já está com muitos sintomas oculares, pode piorar sim, tá? Então, nesses casos, além do tratamento da conjuntivite, a gente recomenda usar colírios lubrificantes. Ótimo. Então, respondendo a segunda pergunta, os umidificadores no quarto, nesse caso, ajudam sim. Ajudam sim. Ótimo. E aqui, uma pergunta bem importante. Essas alergias oculares, elas podem trazer consequências mais sérias para a saúde ocular, para a saúde de um paciente? Ah, sim, com certeza. Primeiro, pelos sintomas, pelo incômodo. Existem também alergias que são muito mais graves. Tem pacientes que às vezes precisam usar imunossupressores para controlar a alergia ocular, porque podem ter grandes problemas visuais, problemas na córnea, né? Sim. E uma alteração que é frequente em pacientes alérgicos é o ceratocone. Então, isso a gente sempre recomenda evitar coçar os olhos. Mas então explica pra gente sobre o que seria o ceratocone. Ele é causado, ele pode ser causado pelo excesso, pelo ato de coçar muitos olhos, né? Exatamente. O que seria então esse ceratocone? Então, assim, o ceratocone é uma doença da córnea em que ocorre o afinamento e o aumento progressivo da curvatura, levando à diminuição da visão, aumento do grau. E o ceratocone, ele está associado ao ato de coçar o olho. Quando a gente coça muitos olhos, são liberadas substâncias inflamatórias na córnea. E isso predispõe ao desenvolvimento dessa fragilidade da córnea e do ceratocone. Isso então, pode assim, interferir na visão? Muito, muito. Sim. E como que trata o ceratocone? Se chegar a acontecer? Existem alguns tratamentos. Atualmente se faz crosslinking, mas tem que ter indicação. Antigamente o tratamento era só o transplante de córnea. Olha. Gente, vocês viram só? Coçar os olhos pode causar uma situação bem séria, chamada ceratocone, que antigamente só com transplante de córnea conseguia se corrigir. Hoje em dia tem uma cirurgia aí bem específica. E outra questão que a doutora Vanessa trouxe de muito importante é que as pessoas com alergia às vezes podem usar por conta própria, por muito tempo, colírios com corticoide. E isso pode levar a longo prazo a glaucoma, que também é uma doença séria ocular, que leva a aumento da pressão intraocular, podendo potencialmente levar à perda visual. Então, olha, prestem atenção, a alergia ocular é coisa séria, precisa ser avaliada mesmo, né? Isso. Olha, gente, será que tem mais alguma dúvida? Vanessa, você queria trazer alguma dica a mais? Deixa eu ver aqui. Acho que a principal é evitar coçar os olhos, né?
Evitar esse sim. trauma, não usar água boricada, cuidado com os colírios, de preferência Cuidado com só os as lágrimas colírios. artificiais, né? Isso, Sim, isso. E as compressas geladas, na hora da coceira, o ideal é fazer compressa gelada. Em vez de coçar, fazer a compressa gelada. aliviar aquele desconforto. Gente, Isso. foi muito bom termos vocês aqui. Ó, a gente está fechando o nosso tempo de short live, deu quase 20 minutos, bem Uhum. pontuais, como prometemos. E quem quiser saber mais sobre esse tema de rinite alérgica e conjuntivite alérgica, eu e a doutora Vanessa escrevemos juntas um e-book no ano passado, ficou muito legal. É só mandar um direct pra gente que nós encaminhamos. No meu perfil é só baixar, tem um link na bio com o e-book. Ou manda um direct direto para Vanessa, tá? Siga o perfil da doutora Vanessa Gerente, quem não a conhece ainda, é um perfil onde ela dá muitas dicas de saúde ocular. Ela também é especialista em plástico ocular, blefaroplastia, cirurgiã de mão cheia. Sigam as dicas que tem muita coisa boa ali no perfil, tá? Então Tem tá, mais alguma dica obrigada. aí, doutora Vanessa? Eu vou agradecer o pessoal que acompanhou. Tivemos problemas técnicos aqui com o Ah, sinal, a vida é como ela mas é. faz Isso que dá parte, fazer né? live à noite, é muita gente ao Pois mesmo é, tempo. muito disputado. Foi ótimo. Então, Obrigada pela tá, muito participação da obrigada. convidada e por todos vocês que estiveram conosco, pelo tempo, pelas perguntas que foram ótimas, pelo Isso. incentivo, tá? Daqui a pouco, acho que daqui 15 dias tem uma live nova. Eu vou trazer informações sobre perda de olfato e Covid. Tá certo, Ai, gente? imperdível. É. Muito bom. Então, se tem gente pedindo mais live aqui, vamos fazer bastante live. Então, Vamos tá. continuar. Esse vai ser um ano que a gente pretende trazer bastante conteúdo aqui nos nossos canais. Esse vai ser o ano da saúde. A ideia é trazer muito conteúdo bom para vocês, tá bom? Legal. Se Então, tá. cuidem, pessoal.